Num belo dia no Zoológico Burger, a equipe estava animada, mas um grito de surpresa ecoou quando algo inesperado foi visto atrás da mãe gorila. Naquela manhã, os tratadores estavam se preparando para mais um dia de trabalho. Chegando cedo, começaram a cuidar dos animais, indo de recinto em recinto. Sasha, uma das tratadoras dedicadas, dirigiu-se ao espaço dos gorilas para verificar Gaia, a gorila que estava prestes a dar à luz. Ao entrar no recinto, Sasha deparou-se com uma cena surpreendente. Gaia já estava em pleno trabalho de parto. A excitação rapidamente tomou conta da equipe, que começou a preparar os equipamentos médicos necessários para cuidar da mãe e do filhote. Apesar da agitação, todos estavam confiantes de que Gaia não precisaria de intervenção, pois ela havia sobrevivido na selva por 20 anos e já tinha dado à luz 3 filhotes durante esse tempo. Lucy, a tratadora mais experiente do zoológico, adorava compartilhar a história de Gaia com os novos funcionários. Ela sempre mencionava as cicatrizes misteriosas que cobriam o corpo da gorila antes de sua chegada ao zoológico. Essas marcas eram testemunho dos desafios que Gaia enfrentara na selva, mas, surpreendentemente, ela manteve um coração gentil e um comportamento afetuoso. Nos primeiros dias no zoológico, Gaia teve dificuldade em se adaptar e se comunicar devido à sua vida anterior. Além disso, Gaia chegou ao zoológico com apenas 2 de seus filhotes. A perda do primeiro foi documentada por um fotógrafo da vida selvagem que presenciou a tragédia. Uma noite, enquanto os gorilas descansavam no chão da floresta, Gaia estava ocupada protegendo seus filhotes. Os jovens gorilas tinham mais de 1 ano, e o pai, um gorila prateado, estava presente. Gaia havia acabado de afastar um dos bebês de um arbusto perigoso, quando uma sombra se moveu na vegetação próxima. Os gorilas, no entanto, não perceberam a ameaça iminente. Um de seus maiores inimigos naturais, o leopardo. Um dos filhotes aproximou-se do arbusto enquanto brincava, e foi nesse momento que o leopardo atacou. Mestres da emboscada, leopardos esperam silenciosamente até que sua presa esteja perto o suficiente para um ataque fatal. O leopardo agarrou o pequeno gorila com garras e dentes e fugiu rapidamente. Quando os gorilas adultos perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Eles tentaram perseguir o leopardo, mas ele era veloz demais, e assim o pequeno gorila se foi para sempre. Gaia lamentou profundamente a perda desse filhote, assim como os outros gorilas. Quando Gaia chegou ao zoológico, ela se retraiu, ainda sofrendo com a lembrança desse incidente e tentando se ajustar ao novo ambiente. Assim como os humanos, os gorilas precisam de tempo para se adaptar a novos lugares, especialmente aqueles que parecem mais restritivos do que seu habitat natural. Inicialmente, Gaia relutou em formar novos laços, provavelmente ainda processando a perda de seu bebê. Com o tempo, Lucy sempre destacava como a adaptação de Gaia à vida no zoológico se transformou em uma experiência maravilhosa para todos. Gaia se mostrou a gorila mais amorosa que já haviam encontrado. Ela era incrivelmente gentil e materna, não apenas com seus próprios filhos, mas também com os filhotes de outras mães gorilas. Sasha, que era a tratadora mais nova na época, sentia uma profunda simpatia e orgulho por Gaia, que superara tantos desafios e ainda mantinha a beleza de sua alma. Ela ficou ainda mais apegada a Gaia depois de ouvir sua história. E felizmente, Gaia parecia sentir o mesmo. Foi com grande emoção que Sasha descobriu que a gorila estava grávida novamente naquele dia. O comportamento de Gaia estava diferente. Sasha entrou no recinto dos gorilas para ver como estava sua amiga, geralmente alegre. Mas Gaia se afastou, recusando-se a cumprimentar ou mesmo reconhecer sua presença. Sasha ficou intrigada com essa reação. As tratadoras geralmente testavam a urina das gorilas fêmeas todas as manhãs para acompanhar seus ciclos, verificar quem estava ovulando e realizar outros exames importantes. Curiosamente, os ciclos menstruais das gorilas são semelhantes aos dos humanos. No entanto, essa tarefa não era de Sasha e geralmente era feita antes de ela começar seu dia de trabalho. Então, Sasha foi falar com Lucy, que estava encarregada desses testes, e perguntou se Gaia havia mostrado algum comportamento estranho durante os testes de urina naquela manhã. Foi então que sua colega deu a notícia: Gaia está grávida.
Sasha, que inicialmente havia ficado preocupada com o comportamento de Gaia, agora estava radiante com essa nova reviravolta. Gravidezes são sempre boas notícias em zoológicos, porque indicam que os animais estão prosperando em seus habitats. E quando se trata de espécies em risco de extinção, a empolgação é ainda maior. Sasha e Lucy pularam de alegria, e a notícia rapidamente se espalhou pelo zoológico, com os tratadores compartilhando a novidade com amigos e seguidores nas redes sociais. Era a gravidez do século da gorila, e todos estavam interessados. Mal sabiam eles que a situação ficaria ainda mais fascinante a partir daí. Os gorilas são muito semelhantes aos humanos, especialmente durante a gestação. Gorilas fêmeas grávidas às vezes exibem comportamentos atípicos e preferências alimentares estranhas. Esse foi o caso de Gaia. De repente, ela começou a recusar sua ração úmida habitual, preferindo a ração seca, que antes não gostava. Os tratadores também permitiam que ela tivesse o máximo possível de forragem, um hábito alimentar que deixava os gorilas procurar sua própria comida nas árvores e arbustos, tentando imitar seu ambiente natural. Dessa forma, os gorilas podiam ter uma variedade de alimentos e se sentir mais confortáveis em suas unidades. Gaia também apresentava desafios comportamentais, mas os tratadores faziam concessões, compreendendo que ela passava por diferentes fases durante esse período complicado. Sasha foi extremamente paciente com Gaia, tolerando comportamentos que poderiam ser considerados excessivos. Isso continuou por cerca de 8 meses, já que os gorilas têm um período de gestação de aproximadamente 8 meses e meio. Alguns meses após a confirmação da gravidez de Gaia, foi realizada uma ultrassonografia para verificar o status do bebê e o resultado mostrou que Gaia estava prestes a dar à luz um grande bebê gorila. E a excitação no ar tornou-se ainda mais intensa. Por isso, os tratadores não se preocuparam quando Gaia ficou cada vez maior, mesmo que muitas gorilas grávidas não mostrem aumentos de tamanho óbvios devido ao seu já grande tamanho corporal. À medida que as semanas se transformavam em meses, Gaia ficou tão grande que passou a maior parte de seus dias deitada, mas nenhum dos trabalhadores do zoológico ficou alarmado. Então, chegou o grande dia. Faltavam apenas alguns dias para completar os 8 meses de gravidez de Gaia. Sasha correu para a unidade logo cedo, como sempre fazia, e encontrou Gaia em trabalho de parto. À medida que Gaia começava a fazer força, a situação ficou caótica. Logo perceberam que o bebê não estava nascendo tão suavemente quanto esperavam. A preocupação cresceu entre os tratadores à medida que as horas passavam e ainda não se ouvia nenhum choro. Os veterinários começaram a considerar a possibilidade de intervir, mas decidiram deixar a natureza seguir seu curso o máximo possível. A tensão aumentava a cada minuto, até que finalmente ouviram o choro de um recém-nascido e os tratadores explodiram de emoção. Quando viram o bebê, ficaram surpresos com o quão pequeno ele era. Os veterinários se perguntaram como isso era possível, considerando o tamanho da barriga de Gaia e o tempo que ela levou para dar à luz. Quando estavam prestes a sair do recinto, ouviram um gemido agudo de Gaia. Os tratadores encontraram Gaia deitada no chão, ainda em posição de parto. Eles se entreolharam, espantados, enquanto assistiam à cena com o coração acelerado. De repente perceberam o que estava acontecendo e gritaram espantados. Gaia fez força novamente e outra cabeça apareceu. Um choque percorreu a unidade enquanto os espectadores se aglomeravam ainda mais perto, sem acreditar no que viam. Finalmente outro bebê saiu, esclarecendo tudo. O grande ventre, o comportamento incomum e o longo processo de parto. Gaia estava realizando um milagre: o nascimento de gêmeos gorilas. Os nascimentos de gêmeos entre gorilas são extremamente raros, muito mais do que entre humanos. Estima-se que apenas um nascimento de gêmeos ocorra em gorilas a cada década. Nos últimos 50 anos, apenas 3 casos foram registrados entre os 270 nascimentos que ocorreram. Para complicar, dos gêmeos nascidos em 1986, apenas um sobreviveu, e ambos os gêmeos nascidos em 2008 não sobreviveram ao mesmo dia. Portanto, para os tratadores, especialmente para Sasha, parecia adequado que uma gorila especial como Gaia fosse a que vivenciasse esse milagre, e com problemas mínimos. Após esse feito incrível, não foi surpresa para os trabalhadores que Gaia estivesse extremamente fraca e precisasse de atenção e cuidados especiais. Além disso, os gêmeos nasceram prematuros, não estavam totalmente desenvolvidos e precisaram ser colocados em incubadoras por um tempo.
A atmosfera no zoológico e na internet estava cheia de sentimentos mistos, com a excitação se misturando ao medo. Como as coisas iriam se desenrolar? Os bebês sobreviveriam? Como Gaia reagiria a ser mãe novamente, especialmente de 2 filhos? Parecia que o mundo inteiro prendia a respiração enquanto os bebês lutavam desesperadamente em suas incubadoras. Profissionais médicos entravam e saíam do zoológico, junto com visitantes curiosos para ver tanto os bebês quanto a mãe. Os veterinários cuidavam de Gaia com dedicação, dando-lhe cuidados e atenção exclusivos para garantir que ela sobrevivesse ao estágio crítico. O longo trabalho de parto e o parto desafiador cobraram um enorme tributo de seu corpo, que agora lutava para se recuperar. Pessoas de todo o mundo fizeram doações para garantir que nenhum recurso fosse poupado no cuidado da família de gorilas. Os tratadores designaram membros específicos para atualizar os seguidores na internet sobre o estado de Gaia e seus bebês. Nunca antes, o mundo havia demonstrado tanto carinho por uma única gorila. Era realmente algo mágico. À medida que o tempo passava, a excitação aumentava ainda mais, até que finalmente os tratadores deram a notícia. Tanto a mãe quanto os gêmeos estavam fora de perigo. Gaia sobreviveria e seus filhos também. A alegria tomou conta do ambiente, mas uma pergunta persistia. Como seria o relacionamento deles? Gaia conseguiria cuidar de ambos os bebês? No dia em que Gaia finalmente teria seus bebês com ela, o zoológico estava tão cheio que tiveram que empregar seguranças para manter as pessoas afastadas do recinto. As pessoas assistiam ansiosas enquanto os tratadores entregavam os bebês a Gaia com cautela. Era como se todos estivessem prendendo a respiração. Havia preocupação de que ela pudesse rejeitá-los após tanto tempo separados, mas Gaia os surpreendeu. Sendo uma cuidadora natural que já havia criado 3 filhos próprios e ajudado outras mães gorilas, Gaia assumiu essa nova responsabilidade com facilidade. Ela pegou os 2 bebês, um em cada braço, e olhou para eles com tanta ternura e amor que não restou dúvida na mente de ninguém sobre estarem em mãos seguras. Suspiros de alívio ecoaram pelo zoológico enquanto as pessoas se abraçavam, celebrando essa vitória coletiva, não apenas para o zoológico ou para o mundo dos gorilas, mas para a humanidade como um todo. Quanto ao pai dos gêmeos, os pais gorilas têm um papel ativo na família, brincando com os filhos e protegendo o grupo de predadores. No entanto, cerca de 1 ou 2 anos após o nascimento dos bebês, eles geralmente se afastam. Portanto, Bowie, o gorila prateado de 23 anos e pai dos gêmeos, não estaria muito envolvido com eles por um tempo, mas Gaia e os tratadores dedicados eram mais do que suficientes para cuidar dos pequenos. Nos dias que se seguiram a esse evento emocionante, pessoas de longe vieram em grande número ao zoológico para ver a gorila que desafiou todas as probabilidades e deu à luz a gêmeos. Os tratadores acolheram essa rara demonstração de bondade humana e a capacidade de se maravilhar com momentos mágicos como esse. Foram feitas provisões para garantir a ordem entre os visitantes, mas ainda assim muitas fotos foram tiradas com a família gorila e Gaia se tornou assunto em toda a internet. Mesmo com o passar dos anos e o crescimento dos bebês gorilas, eles continuaram especiais nos corações daqueles que acompanharam sua história. Gaia se tornou uma heroína e um símbolo de resiliência e milagres entre os amantes dos animais. Uma foto dela segurando os gêmeos enquanto estava sentada sob uma árvore se tornou tão popular que as pessoas sugeriram construir um monumento em sua homenagem. Embora a estátua nunca tenha sido construída, o simples fato de algumas pessoas terem pensado nisso já mostrava o quanto a história de Gaia havia impactado o público. Agora, eu quero saber de você. O que achou da história de Gaia? Você sabia que alguns animais podem ter gêmeos assim como as pessoas? Deixe sua opinião nos comentários. Agora se prepare, pois as emoções não acabam por aqui. Imagine 2 exploradores escondidos nas sombras de uma floresta densa, observando com horror enquanto seus amigos são brutalmente interrogados por um grupo de caçadores liderados por um homem impiedoso. As perguntas começam a surgir. Como eles escaparão dessa situação perigosa? O que esse homem fará a seguir? Você não vai querer perder essa história cheia de suspense e ação. Quer descobrir como essa aventura emocionante se desenrola e sentir a adrenalina junto com os exploradores? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!